A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, seja bem-vindo ao canal em mais um vídeo. Eu quero, nesse vídeo, quero passar 3 dicas para você se tornar um pregador ou uma pregadora de sucesso. É isso mesmo, 3 dicas para você se tornar um pregador e uma pregadora de sucesso. Então, eu quero ler um texto bíblico para você, para nós começarmos, que está em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, que diz assim: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Na minha modesta opinião, é uma das tarefas, uma das incumbências mais nobres que todo pregador ou toda pregadora, ou todos servos e servas de Deus tem, que é de anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é uma honra, é um prazer, é uma alegria para mim poder falar da palavra de Deus. E antes que eu me esqueça, você pode se inscrever no canal e dar o seu like ou o seu joinha aí. Então vamos lá, eu quero passar 3 dicas para você sobre se tornar um pregador ou uma pregadora de sucesso. A primeira dica é que nós precisamos, todo pregador precisa ler a palavra de Deus. É isso mesmo. Todo pregador tem que ler e estudar a palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas 90% dos crentes não lê a Bíblia diariamente. 90% dos crentes não lê a Bíblia todo dia. E isso é um erro que acontece em nosso meio. Agora, nós, aqueles que pregam a palavra de Deus, nós como pregadores, ou que temos oportunidade de pregar, nós temos que ler a palavra de Deus todo dia. Primeiro, nós temos que alimentar a nossa alma, o nosso espírito, nos alimentar desse pão vivo que desceu do céu, para depois querermos alimentar os irmãos e a igreja do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que temos que fazer é ler a palavra de Deus. Não só ler, mas estudar a palavra de Deus. Nós temos que ter desejo e sede pela palavra do Senhor. Nós temos que estudar, temos que ir a fundo, nos aprofundar cada dia mais no conhecimento das Sagradas Escrituras. Nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, né? Principalmente se você quer ser um pregador ou uma pregadora de sucesso, nós temos que, no mínimo, ler e estudar a Bíblia para nós mesmos, para o nosso conhecimento, para o nosso amadurecimento, para depois querer pregar para outras pessoas. Isso é muito importante, nós estudarmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quanto mais nós nos aprofundamos nela, ela é como um oceano. Quanto mais nós nos aprofundamos, mais ela tem para nos dar. Quanto mais tiramos água, mais ela tem água para sair dela. Essa é a palavra de Deus. Então a primeira coisa que todo pregador de sucesso precisa entender e fazer é ler e estudar e meditar na palavra de Deus. Ela é o manual de todo pregador. E quando eu falo isso, é uma coisa tão simples e deveríamos todos nós entendermos, é que muitos pregadores só leem a Bíblia quando vai pregar. Aí ele fica desesperado atrás de um texto bíblico para poder falar com a igreja. Então, nós temos que se alimentar dela todos os dias. Todos os dias. E estudar ela todos os dias. Por quê? Porque o dia que nós formos pregar, nós vamos pregar a palavra de Deus. Não aquilo que nós queremos, mas vamos pregar a palavra de Deus. E é muito importante nós estudarmos a palavra de Deus como pregadores, porque tem muitas pessoas que lêem um texto bíblico, ele usa um texto bíblico, mas prega totalmente fora daquilo que leu. Ou seja, ele usa um texto para expor o seu pensamento e nunca mais volta no texto, né?
Ele nunca mais volta no texto. E isso é impressionante. Não, a Bíblia, ela fala. A Bíblia vai falar por nós. A Bíblia é o que vai falar para a igreja. Então é muito importante nós estudarmos a palavra de Deus. É muito importante nós termos o desejo ardente no nosso coração de estudarmos esta palavra. Para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento espiritual, para alimentar a nossa alma e também, depois, alimentar aqueles que nos ouvem. O seu sermão, a sua pregação pode ser a mais simples que for, mas se ela estiver dentro da palavra de Deus, ela vai ter sucesso, porque você vai expor exatamente aquilo que está dentro das Sagradas Escrituras. Essa é a primeira dica. A segunda dica, só lembrando os irmãos que isso não é uma ordem, tá? Cronológica, quem é mais importante ou menos importante. É apenas 3 dicas. A segunda dica é oração. Nós vivemos a época em que os crentes, que nós como crentes não estamos orando tanto como deveríamos orar. Mas para o pregador do Evangelho, para aqueles que querem ser pregador, aqueles que têm essa chamada ardente no coração, tem que orar. Não tem outro caminho, né? Vai ter que buscar, vai ter que ralar o joelho no chão mesmo, se for o caso, para receber de Deus aquilo que nós temos que entregar para a igreja. Primeiro que orar não é só para pregar, orar é para ter comunhão com Deus. É para ter intimidade com o Senhor. É para nós termos acesso ao Pai. E quanto mais nós oramos, quanto mais intimidade temos com o Pai em oração, lógico que quando nós formos pregar, Ele sempre vai revelar, ou Ele vai falar conosco aquilo que a igreja precisa ouvir. E é muito importante nós, quem vai pregar a palavra de Deus, que tem chamado de pregador ou pregadora, aqueles que fazem a obra de Deus, é muito importante estar afinado com Deus, com o Espírito Santo, para que possamos entender aquilo que Deus quer falar com a igreja. Estarmos com os ouvidos abertos, atentos, sensíveis, para podermos ouvir aquilo que Deus tem para falar com a sua igreja, e não aquilo que nós temos que falar. E o outro erro que nós temos como pregador nós temos cultura, temos alguns pensamentos e às vezes queremos expor isso na pregação. Não, nós temos que entregar exatamente aquilo que o Senhor quer, que falando para a sua igreja, que está dentro da palavra de Deus. Então é muito importante nós termos uma vida de oração, né? Vai contar a história de um grande evangelista chamado Billy Graham, que quando era pequeno ele foi conhecer o museu da casa de John Wesley. E ele estava num cômodo, e lá naquele cômodo tinha uma marca no chão, e ele dizia lá que aquelas marcas eram de tanto John Wesley estar orando. Era o lugar que ele usava para a oração. E disse que Billy Graham dobrou o seu joelho naquele mesmo local e pediu a Deus para se tornar um pregador, tão usado quanto foi John Wesley. E ele, no século passado, foi um dos maiores evangelistas que esse mundo conheceu. Mas ele levava uma vida de oração. Então nós precisamos entender, como pregadores, essa é a segunda dica, ter uma vida de oração. Ore pela madrugada, ore pelo dia, ore durante o dia. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar, todo o tempo. Nós temos que estar querendo orar. Precisamos sempre ter o desejo de falar com Deus. Não para só pregar, mas para sabermos, para termos um relacionamento com Deus. E quando nós formos pregar, com certeza Ele sempre vai nos direcionar aquilo que temos para falar com a sua igreja, com a sua noiva, com a sua escolhida. Então nós precisamos estar sempre em oração, em todo o tempo. A terceira dica é que devemos consagrar a nossa vida ao Senhor. É isso, jejuarmos, né? Essa palavrinha que está escassa em nosso meio, parece que nós não queremos mais jejuar, consagrar um tempo para o Senhor, em consagração, tirar esse tempo para dedicar para o Senhor.
E quando falo em jejuar, outro erro que muitos pregadores cometem, eu já ouvi muito ao longo da caminhada, é que muitos só querem jejuar o dia que vai pregar. Só querem jejuar o dia que vai pregar. Aí, se ele ficar um mês sem tiver oportunidade para pregar, ele vai ficar um mês sem jejuar. E não é isso que temos que fazer. Nós temos que ter hábitos de jejum. Durante a semana, durante o mês, tirar um período, tirar algumas horas de jejum para mortificar a nossa carne, para ter o desejo de ter um relacionamento com Deus. É lógico, o dia que você for pregar, se você puder jejuar, jejue mesmo. Não é, quando eu falo que é errado, é quando a pessoa só jejuar quando vai pregar. E nos outros dias não jejua. Não quer tirar um tempo de consagração. Mas temos que jejuar, ter um hábito de jejum. Durante a semana, algumas vezes na semana, ou você que melhor define isso, porque é algo muito pessoal, mas o fato é que nós precisamos jejuar. Precisamos mortificar a nossa carne, para que possamos ter um relacionamento maior com Deus. Então essas 3 dicas é muito importante para ser um pregador de sucesso. Olha que eu não falei nada de novidade. Oração, jejum e Bíblia. Esses 3 pontos é fundamental para todo pregador ou pregadora de sucesso. E quando eu falo pregador de sucesso, irmão, não estou dizendo de pessoas que vai pregar para uma grande multidão, ou numa grande igreja, ou numa grande concentração de pessoas. Não. Até porque o maior sermão de Jesus foi pregado para uma única pessoa. Então, é muito importante. O que é ser um pregador de sucesso? Ser um pregador de sucesso é entregar exatamente aquilo que o Senhor quer que a sua igreja precisa naquele dia. É você entregar. Se tem uma quantidade grande ou pequena, ou para a única pessoa, quando você for evangelizar, falar do amor de Cristo para uma pessoa, é você entregar exatamente aquilo que o Senhor quer falar para a sua igreja naquele dia, ou para aquela pessoa pessoalmente. Isso é um pregador de sucesso, é você entregar aquilo que o Senhor quer. E se eu pudesse dar um conselho para todos os pregadores, principalmente aos jovens pregadores que estão começando, além desse comer Bíblia, estudar Bíblia, orar, jejuar, consagrar-se, ter tempo de consagração ao Senhor, é procurar ser cheio do Espírito Santo. Nós, como cristãos, principalmente nós que fazemos a obra de Deus, que pregamos, não podemos viver sem a atuação do Espírito Santo. Ele é fundamental, é essencial para a nossa vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter um desejo ardente pela sua presença em nossa vida. Esse é um conselho que eu te dou aos pregadores da atualidade. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha um bom relacionamento com Ele. Então essas 3 dicas é muito importante. Bíblia, você estudar, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, tanto para a sua vida pessoal, quanto para pregar. Jejum, oração, você tirar um tempo de oração, ralar o joelho no chão se for necessário, para que Deus venha falar o que Ele precisa falar com a tua igreja. E jejum, ou um tempo de consagração ao Senhor, para mortificar a sua carne, para estar com os ouvidos sensíveis ou sensível à voz do Espírito Santo. E a 4ª dica, que essa é um brinde, seja cheio do Espírito Santo, ou seja cheio do Espírito Santo, para que Deus venha te usar poderosamente nessa terra, para que quando você abrir a sua boca para falar a palavra de Deus, você venha ter sucesso naquilo que o Senhor quer que você faça. Se você puder se inscrever no canal, se inscreva, aperte o sininho e compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe e que Ele te use poderosamente na obra dEle. Que Deus possa te usar para pregar a palavra, tempo e fora de tempo. Que você possa ser um canal de bênção para vidas que estão perdidas, para as almas que estão necessitadas e perdidas. Que Deus te abençoe e que Deus te use poderosamente sobre a face dessa terra, em o nome de Jesus.